Agora vamos para a mensagem. Eu vou ministrar hoje essa pregação na Revista e Atualizada, que é a tradução da Bíblia, a versão, né, Revista e Atualizada, vai aparecer nos monitores para você. Diz assim, Gênesis 26:1. Sobrevindo fome à terra, além da primeira fome, que a vida, ou havia, né, nos dias de Abraão. Então, explicando para você que crises, elas vêm, crises elas vão. E crises globais, nós passamos por uma, né? Você sabe que a gente vem saindo da pandemia, não que o Covid não exista mais, mas a gente está vindo de uma pandemia que foi global e não atingiu as pessoas apenas fisicamente. Eu vejo que a pandemia atingiu bastante psicologicamente e financeiramente. Então o psicológico das pessoas foi afetado a vida financeira das pessoas e principalmente o corpo, porque as pessoas foram a óbito por causa dessa enfermidade que atingia principalmente a questão do pulmão das pessoas, e as pessoas ficaram muito ruins com isso. Mas existem outras crises também, que elas são globais, que já existiram. Crise nos Estados Unidos, crise em outro. Você vê, por exemplo, o preço do automóvel. O preço do automóvel há 2 anos atrás para cá aumentou mais de 20 mil reais o preço do automóvel. Então quem comprou um carro, por exemplo, há 2 anos atrás, nem isso, há 1 ano e meio atrás, 1 ano e 6 meses atrás, já aumentou o valor do carro 20 mil reais praticamente, né? E não foi só um, não, é todos. Então essa questão, pessoal, ela sempre vai existir. Então, pastor, se sempre vai entrar fome, vai sair fome, escassez daqui a pouco acaba e tal, o que eu preciso? Tomar cuidado que você vai fazer nessa época. Tomar muito cuidado que tipo de procedimento, como é que você se comporta quando surge uma escassez na sua vida. Surgiu uma fome, além da primeira fome. Então, mais uma vez surgiu uma situação, ou física, ou financeira e assim por diante. Olha só o que diz no versículo ainda 1 ainda, ó. E Isaac foi avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O que ele foi fazer? Ele foi até essa cidade chamada Gerar, e tinha lá o rei desse lugar, que era o rei dos filisteus, que era o tal do Abimeleque. E esse cara, ele estava fazendo com que as pessoas descessem todas para o Egito, porque o Egito tinha o rio Nilo, e as margens do rio Nilo o pessoal se sustentava. Isso era a coisa mais lógica a se fazer naquela época. Então era a coisa mais normal, o normal era para ir para lá, porque se você não fosse por acaso até o Egito, você estava lavrando ou decretando a tua morte, você ia morrer de fome. O único local naquela época era esse tal de rio Nilo, as margens do rio Nilo, que banhava ali, o pessoal plantava nas margens e eles colhiam dali daquele rio, que era a fonte, vamos dizer assim, de água da época. Então o pessoal ia para lá. Só que nós não podemos nos comportar como todo mundo se comporta. Por quê, pastor? Porque nós não somos todo mundo. Servos e servas de Deus têm que aguardar isso aqui, ó. Versículo 2. O que diz aí, pessoal? Apareceu-lhe o Senhor. Então eu queria começar aqui já pregando para você. Eu e você, nós precisamos aguardar, ver o que Deus vai falar para a gente naquele dia específico de pandemia, de crise. Aquele dia de escassez, aquele dia de dificuldade, aquele dia de problema, o que Deus vai falar? Porque eu não posso viver o efeito manada. O que é o efeito manada? O efeito manada é quando está todo mundo fazendo aquilo, porque pode não ser vontade de Deus eu fazer o que todo mundo está fazendo na sua lógica. Você lembra de Provérbios capítulo 16, versículo 1? Diz que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. E fala mais o versículo 2: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Então você tem que tomar muito cuidado, porque você pode acabar projetando uma coisa que, olha para o pastor aqui para você entender, é lógico, é uma coisa correta, é uma coisa entre aspas certa, é uma coisa que você está fazendo acertada, mas acertada pelos homens, uma coisa certa aqui pelas coisas aqui da terra. Mas Deus pode falar alguma coisa para você ao contrário. E eu te provo isso, porque voltando para Gênesis 26, naquele período de crise, olha só o que Deus falou aqui no versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor, e o que Deus disse para ele? Não desças. Pô, caramba, como que eu não vou descer para o Egito? Deus está louco agora? Como assim? Como assim que eu não vou descer para o Egito? Se eu não descer para o Egito, eu vou morrer, eu vou passar fome, a minha família vai ser destruída. Como é que pode esse negócio? Não tem como é que eu vou fazer isso e tal?
Mas Deus está prometendo uma coisa agora que eu vou te mostrar. Ele promete assim, ó: fica na terra que eu te disser. Agora você vai ler junto comigo o versículo 3. Habita nela, no caso dessa terra. E agora vamos comigo? E eu serei, não com os outros. Eu não vou ser com ninguém, eu vou ser contigo. Eu estou junto contigo. Como é que o pessoal fala hoje? Hashtag tamo junto. Eu estou te desafiando você obedecer uma coisa que é contrária ao normal. Eu estou te mandando você fazer uma coisa, você ficar num local que, humanamente falando, você vai perder. Se você fizer o que eu estou fazendo, você vai ser tido pelos outros por doido. Você vai ter, as pessoas vão olhar para você que você é um maluco e tudo, mas eu vou ser contigo. Não vai ser ninguém que vai ser com você. A tua fonte não vai ser água, a tua fonte não vai ser chuva, a tua fonte não vai ser terra, a tua fonte não vai ser, a tua fonte não vai ser nada disso. Vai ser uma fonte sobrenatural. Eu só quero que tu me obedeça o que eu estou te mandando. Só que eu vou falar de novo para você entender bem. Não é lógico. Não é uma coisa. E você tem que começar a se preparar, porque nem sempre a Bíblia Sagrada ela vai nos incitar a fazer coisas lógicas. Você vai ver isso ao longo da Bíblia Sagrada. Marchar para cima do mar vermelho que está fechado. No caso, o próprio Senhor Jesus, para ter ido até a cruz e se entregar no lugar de pessoas pecadoras, sendo Ele que não tem pecado. São propósitos que nós não conseguimos entender com o nosso raciocínio, com o nosso intelecto. O nosso intelecto vai chocar, a gente vai bater de frente. Mas o Isaac escutou Deus falando: eu vou ser contigo, e ele fala mais: eu vou te abençoar. Então isso aqui não é uma coisa para todo mundo. Por que eu afirmo para você que não é uma coisa para todo mundo? Porque se você começar a colocar na balança o que Deus está pedindo para ele, é uma coisa, irmão, que é bem difícil de fazer, principalmente se você tem filhos. Se você tem filhos, se você tem família, é bem complicadinho. É muito mais fácil você desobedecer a Deus e fazer o que todo mundo está fazendo, que é mais garantido. Posso até usar essa palavra garantido, né? É muito mais garantido você ir para o Egito do que você ficar numa terra onde não tem condição de plantar, né? Mas o Isaac, graças a Deus, a Bíblia Sagrada fala agora no versículo 12. Não, antes do 12 tem um versículo aqui que é muito importante eu ler contigo. Versículo 6, ó. Isaac, pois, ficou em Gerar. Ele obedeceu. Vou ficar aqui. Só que ele não ficou parado. Ele não ficou lá parado esperando que descesse alguma coisa do céu. O que ele fez? Ele começou a se movimentar em cima do que Deus disse. Ele disse: Deus mandou ficar aqui, eu vou ficar. E no versículo 12 diz assim: e semeou Isaac naquela mesma terra. E agora isso aqui é forte, hein? Naquele mesmo dia recolheu. Naquele mesmo dia? Naquela mesma semana? Naquele mesmo mês? Não, naquele mesmo? Pode demorar as coisas de Deus. E aí? Olha só. Aquilo que Deus pede, o nosso intelecto não entende direito. E segundo, o que Deus falou, mesmo você se movimentando e trabalhando, se esforçando, se dedicando em cima daquilo que Deus falou, pode demorar. E pode existir um processo entre trabalhar, crescer e depois recolher o que você está plantando. Pode demorar. E pode, quem sabe, passar pela tua cabeça, você está errado. Porque ele começou a plantar, e sabe qual foi a primeira coisa que as pessoas falaram? Você não vai descer para o Egito junto com a gente? Não, vou ficar aqui. Mas por que você vai ficar aqui? Não, eu vou ficar aqui. Mas você vai plantar onde? Aqui não tem como plantar. Não, eu vou plantar aqui. Mas como eu vou plantar aqui? Eu acho que ele foi zombado. Não está registrado na Bíblia, mas eu, pastor Michael, eu acredito que essa atitude ela não foi bem vista pelas pessoas. Porque Deus não tinha falado com as outras pessoas. Deus tinha falado com quem? Com ele. Então quando Deus fala uma coisa para você fazer, falou contigo pela palavra, falou com você, que não falou com os outros, as pessoas não vão entender. Porque uma coisa é entre você e Deus. Deus falou com você pela palavra. Você interpretou, entendeu, foi Deus falou contigo, ok? Só que as pessoas começaram a zombar no começo. E daqui a pouco agora vem a parte mais forte, como eu falei você no 26, do 12, ó. E naquela mesma terra, naquele mesmo ano, ele recolheu 100 por 1. Agora você tem que ler devagar, ó. Porque o Senhor, esse artigo é muito forte. Porque o Senhor o abençoava. Então a fonte do Isaac não era aquela terra, porque não tinha condição.
A fonte do Isaac não era a semente, porque a semente não podia nascer lá. Então é por causa que Deus prometeu para ele. Deus prometeu para ele que ele seria abençoado pelo Criador. Então quem que abençoou aquele negócio? Foi Deus. E aí o que acontece? Aí as pessoas também não entendem. Então atenção que isso aqui é forte, que eu vou te revelar. Primeiro que as pessoas vão te chamar de louco. Mas quando as pessoas enxergarem que você está tendo resultado, elas não vão mais chamar de louco. Sabe o que elas vão fazer? Elas vão querer fazer o que você está fazendo. Vou fazer igual para ter resultado. Só que eu pergunto, eles vão ter resultado? Você lembra o que Deus falou para o Isaac? E eu te abençoarei. Eu te abençoarei. E ele fala mais ainda, ele fala assim, ó, eu serei contigo e te abençoarei. Tá, agora presta atenção. E aí as pessoas começaram a fazer o que Isaac estava fazendo. Rapaz, deu certo, ele plantou e deu certo, vou plantar também. Agora começou a dar errado. Para os outros, não para o Isaac, mas começou a dar errado para eles. Aí o que vai acontecer? Inveja. E é o que vai ter agora, ó, versículo 13. Ó. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Então ele começou a crescer, porque ele começou a ser um ponto fora da curva naquela época. Agora, isso aqui é uma coisa forte que eu vou te falar agora. Quem quer uma profecia linda, levanta a mão aí. As maiores experiências que você vai ter com Deus vai ser no meio das suas maiores crises, se você obedecer a Deus. No meio das nossas maiores crises existenciais, crises financeiras, crises de saúde, vai ser o momento que mais você pode ter experiência sobrenatural com Deus. Que as pessoas não vão entender nada. E não é por causa que você tem condição. É porque Deus vai te abençoar porque você é obediente. Você não tem capacidade, você não tem condição nenhuma, é só Deus para te abençoar. E a Bíblia diz aqui então, que ele começou a crescer. Olha a experiência que esse cara teve. E no versículo 14 diz mais, e possuía ovelhas, bois em grande número, servos, de maneira que os filisteus tinham inveja. Normal. Eles tiveram inveja quando Isaac chegou lá na cidade de Gerar? Eles tinham inveja do Isaac quando ele chegou lá com dificuldade igual todo mundo? Então o que eu descobri aqui nessa passagem? Que todo mundo na vida vai desejar que você vá bem na vida, mas nunca melhor que elas. Então vamos dizer que você vê uma pessoa pobrezinha, coitadinha. Você diz, ai, coitadinho. Daqui a pouco ela começou a ir bem na vida, você vai dizer assim para ela, nossa, que bom que ela está se dando bem, quando ela começou a ficar melhor que você. Caramba, o que está acontecendo com ela? Assim vai ser na nossa vida. A nossa vida a gente tem que esperar sempre isso. Então se você é uma pessoa medíocre, ninguém vai te invejar. Se você é igual a elas vão gostar, dizer assim, nossa, a gente está no mesmo barco. Quando você começa a despontar e aparecer mais do que elas, se prepare para a inveja. O que é inveja? A inveja é espelhar na pessoa a tua incapacidade. Então eu fui incapaz, eu fui uma pessoa que eu não tive condição de ter aquilo ali, mas eu me espelho, eu vejo isso na pessoa. E tem umas pessoas que se roem por dentro de ver teu casamento. Como é que pode? Roem por dentro de ver tua prosperidade. Ficam chateadas e não fazem nada. Só que tem outros que têm inveja que vão fazer. Vão te atacar. Então se você começar a crescer muito em época de crise, mais do que os outros, você tem que esperar isso aqui agora. Porque eles não ficaram só na inveja. Então não sei se você está entendendo o processo. Primeiro zombaram dele, vai plantar nessa terra. Não vai descer junto com a gente? É louco. Daqui a pouco começou a ter resultado. Opa, vou fazer o que ele está fazendo. Está dando certo para ele, também vai dar certo para mim. Deu certo para eles? Veio a inveja. E junto com a inveja, que tem gente que vai atacar. Porque a Bíblia diz agora no versículo 15 assim, ó. E por isso, por causa dessa inveja e da prosperidade dele, que ele tinha, o Isaac, e por isso entulharam todos os poços dos servos de seu pai que haviam cavado, nos dias de Abraão enchendo de terra. Então o que eles fizeram? Eles tentaram atrapalhar. Todo invejoso ele vai tentar te atrapalhar. Se ele puder pegar e fazer que nem os irmãos de José fizeram, te jogar na cova, o que eles vão fazer? Vão te jogar na cova. Se eles puderem entulhar os poços, como aconteceu com Abimeleque e o pessoal lá da cidade, eles vão tocar a terra no teu poço. Se eles puderem te matar como Caim matou Abel, eles vão te matar. Quando você começa a ser atendido por Deus, vai começar a acontecer esse tipo de coisa. Agora você não quer que isso aqui aconteça? Seja medíocre. Nunca ninguém vai te invejar. Não vai ter inveja. Te garanto que não vou invejar.
Agora, se você começar a despontar, te prepara que isso aqui vai ter. Hoje eu escutei até um termo engraçado, né? Que eu falei assim, que as pessoas têm olho gordo. Aí teu irmão falou assim, olho de panela. Alguém já tinha escutado esse termo ou não? Falou hoje assim, pastor, tem gente que tem olho de panela. Eu falei, olho de panela? Eu falei, caramba, que olho grande é esse, né? Olho gordo, olho de panela. E aí você vai ter, uns vão se roer por dentro. Olha só o que está tendo esse carro. E tem uns que não vão se aguentar, vão te atacar. E vão tentar entulhar os poços. Agora para tudo e olha para mim aqui. A fonte deles são os poços? A fonte dele é a terra? A fonte dele quem é? Não tem como entulhar Deus. Aleluia. Não tem como entulhar Deus. Não tem. O problema da gente, das pessoas de vez em quando é esse. Eles vão tentar atacar a gente pensando que a nossa fonte é humana. A nossa fonte não é humana, a nossa fonte é celestial. A nossa fonte é uma obediência em cima de uma palavra. Que no começo todo mundo reprovava. E agora a gente está obedecendo. E está sendo abençoado. E está vindo o retorno. Por isso que eu sempre digo, né? Não é uma coisa que eu estou puxando agora para um lado da pregação. Mas tem muita gente que fala besteira, sabe, sobre algumas coisas da Bíblia Sagrada. Mas, irmão, não tem nada melhor do que você mostrar resultado. Ah, mas eu não concordo com isso da Bíblia, eu não concordo. Vai se lascar, amigo. Você não precisa concordar, só dá uma olhadinha para a minha vida. Tem coisa que não precisa concordar, irmão. Não precisa concordar, dá uma olhadinha o que está acontecendo comigo. Dá uma olhadinha. Ou você acha que o pessoal concordou quando ele não foi para o Egito? O pessoal discordou e falou assim, você está louco, você vai morrer de fome. Morreu nada. Pelo contrário, foi o cara que mais prosperou naquela época de crise. Por quê? Porque ele obedecia uma orientação divina. Tá. Aí o que acontece? O pessoal entulhou o poço. Agora eu te pergunto, acabou a lavoura dele? A lavoura continuou bombando, lavoura bombando. Aí o pessoal partiu para o próximo ataque. Qual que é o próximo ataque? Versículo 16. E disse a Abimeleque, o cara que recebeu ele na cidade, que era o rei. O rei chegou para ele e disse assim, ó, aparta-te de nós. Olha isso. Porque já és muito mais poderoso do que nós. O que ele fez? Ele mandou Isaac embora. Então assim, ó, eu não sou tão poderoso que nem você, mas ainda tenho autoridade. Esse lugar aqui eu mando ainda, e eu estou te mandando embora. Você pode pegar agora tudo que é teu e ir embora. O que o Isaac podia ter feito? Reclamado. Ou melhor ainda, ele não falou que o Isaac era mais poderoso do que ele? Falou ou não falou? O Isaac podia ter declarado guerra. Daqui ninguém me tira. Muito bem falado que você falou. Você falou que nós somos mais poderosos? E somos. Eu vou juntar todos os meus criados, todos os meus servos e vai ter guerra? Nós vamos fazer guerra dessa terra que eu não saio. Ele não podia ter feito isso? Agora eu te pergunto, responde para mim, lê isso aqui comigo, o versículo próximo, quando ele mandou embora, ó. E Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. O Isaac reclamou? O Isaac contendeu? O Isaac bateu de frente, fez guerra? Ou se sentiu injustiçado, ficou magoado? Ai meu Deus do céu, se eu falar um negócio para você, você não vai ficar bravo comigo? Se estão tirando você de um lugar onde você trabalhou e agora começou a crescer, deslocaram você, e você ficou bravo e lutou para ficar lá, é porque Deus não está contigo. Aquilo que você conquistou foi você. Com a tua força e com o teu braço. Porque quando você sabe que Deus está contigo, você sabe que você vai crescer em qualquer lugar. Você não briga. Quer ficar, fica. Pô, mas agora que eu estou crescendo, pô, mas agora que a lavoura começou a dar, pô, eu cheguei aqui quebrado, agora eu estou arrebentando, você vai me tirar agora? Ele não falou isso. O Isaac tinha convicção que a bênção estava na cabeça dele. O Isaac sabia que ele estava debaixo de uma palavra profética. Ele estava debaixo de obediência, que ninguém entendia isso. Mas o Isaac sabia que Deus estava com ele. Ele nem lutou por aquilo. Ele disse, beleza. E agora eu vou profetizar algo sobre a sua vida, se você está entendendo isso aqui, ó. Aí ele não titubeou, não reclamou, não ficou, sabe, brigando por aquilo. Porque poderia ter escrito na Bíblia, né? Ele ficar brigando por aquilo, não podia. Isaac ficou brigando, porfiando, lutando, contendendo. Não, me deixa aqui, por favor. Olha, você não me tira daqui, porque aqui é a terra mágica. A terra mágica. Não existe lugar, irmão. Só existe quem obedece e quem não obedece. Você pode cair no meio de um mato e Deus te abençoar no meio do mato. Você pode cair num lugar que ninguém sabe quem você é. Daqui a pouco você está todo mundo sabendo quem você é. Quando a bênção está contigo, você arrebenta em qualquer lugar. Indiferente, quer ver? Versículo então, ele não bateu de frente com ninguém. E diz assim, ó. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão.
seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de seu pai. E lhe deu os mesmos nomes que seu pai havia lhe posto. Agora o 19 é demais. Eu vou profetizar sobre você, ó. E cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente, ou um poço de água viva. Para lá. Presta atenção agora para mim profetizar sobre a sua vida. O que era melhor? A terra que ele estava funcionando lá, dando uma colheita grande, uma terra seca que deu uma colheita milagrosa, ou um vale? Não. Pensa bem. O que é melhor? Vou especificar para ficar melhor para você. O que é melhor? Você está numa terra que é seca, mas milagrosamente nasceu e não para de dar fruto, ou um buraco? A terra, quem falou a terra? A terra. Só que, agora vem a profecia sobre a sua vida. Só que quando você foi deslocado injustamente desse lugar e foi colocado nesse buraco, você não reclamou. Você, em vez de reclamar, você continuou trabalhando. E daqui a pouco começou a verter água no buraco. Começou a sair água do nada. O que é melhor? A terra ou o buraco cheio de água? Então eu vou profetizar sobre a sua vida. Escute o que eu vou falar agora. Não reclame, continue acreditando que Deus está com você, que esse lugar que te colocaram pior ainda vai ser melhor do que aquele lugar de onde você veio. É isso. Não bata de frente, fica louco. Não, Deus está comigo em qualquer lugar. Mas se você é aquela pessoa que se dói, se machuca, não podia ter feito isso comigo, porque esse lugar, aqui é minha vida, aqui não sei o que. Irmão, você está apegado ao lugar, a gente tem que estar apegado a Deus. Você vai ainda presenciar que nesse buraco ainda vai ser melhor do que o último lugar de onde você foi tirado. E todo mundo vai ficar sabendo. Porque o Abimeleque então foi lá, ficou com a terra do Isaac, porque ele mandou embora, né? Se ele mandou o Isaac embora, ele ficou com a terra. Tu acha que ele é besta? Ele foi lá pegar a terra e perdeu. Porque não funcionava a terra sem Isaac, a terra só funcionava, pois só com Isaac funcionava. Aí começou lá a jorrar. O que aconteceu? Os endemoniados apareceram de novo. Irmão, sempre vai ter os endemoniados. Sempre, irmão. Se você não se acostumar com isso, você vai quebrar muito a cara na vida. Irmão, sempre quando você prospera, cresce, é abençoado, bem sucedido, o negócio começa a funcionar, vai aparecer esse pessoal. Aí diz assim, quando eles cavaram o poço de água viva ali, né? E Deus socorre aquele que se é esforçado. Quem planta na terra seca, colhe. E quem cava, acha. Então não pare de cavar, você vai achar. Não pare de plantar, que você vai colher. Irmão, não tenho tempo de ficar magoado. Eu só tenho tempo para trabalhar. Você não pode, irmão. A gente não tem muito tempo para ficar magoado. Quem tem tempo para ficar magoado vai perder na vida. Você não pode ter muito. Irmão, eu estava falando isso para um amigo meu, eu não tenho nem tempo mais ficar doente, irmão. Eu tenho que pregar tanto, irmão. Eu tenho que pregar tanto que esses dias atrás eu andei dando umas espirradas e começou a trancar minha garganta. Eu falei, não vai dar tempo esse negócio, tem que pregar agora. Mano, não tem mais tempo, irmão. Mano, não tem mais tempo, irmão. Hoje mesmo, só pra você ter ideia. Agora eu culto às 14, mas vamos lá. Eu já fiz programa das 6 às 7, ao vivo na SBT. Aí eu preguei às 7, preguei às 9, meio-dia, 14. Vou pregar daqui a pouco às 17. E quando você estiver começando a querer dormir em casa, eu estou atendendo, que hoje tem atendimento aqui na igreja. Eu não tenho tempo para ficar ruim, irmão. Eu não tenho tempo para ficar depressivo. Eu não tenho tempo para dizer assim, ó, me tiraram de lá. Eu não tenho tempo para isso, irmão. Eu tenho tempo para trabalhar, para enfiar a cabeça no trabalho. E quem planta vai colher, quem cava vai achar. Cavou, achou. Aí o pessoal veio lá e tomou o poço dele de novo. Quer ver, ó? Os endemoniados, ó. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa. Foram lá e, irmão, você vai me dizer que não. Esse rei Abimeleque, o Isaac foi embora, mas ele mandou lá um pessoal para ficar olhando ele. Sempre vai ter os invejosos, eles sempre vão ficar te pesquisando. Como é que fala o nome para ficar policiando a pessoa assim, sem a pessoa saber? Como é que fala o nome? Vou ficar o quê? Como é que é o nome? Stalkeando? Vigiando. Mas essa eu nunca tinha escutado. Essa frase vou começar a usar no meu vocabulário. Stalkeando. Caramba. Sondando. Sempre vai ter os endemoniados. Olha aqui, ó. O Isaac, ele ficou prestando atenção no que aconteceu com a terra que ele deixou? Agora o Abimeleque mandou alguém ficar lá olhando ele? Vai ter espiões. Vai ter sempre os endemoniados aqui, ó. Vê lá como é que tá o casamento. Vê lá como é que tá. Vê lá, vai lá ver lá se ele tá bem mesmo. Vai lá.
Os olhos de panela. Sempre vai ter os olhos de panela. Vai ou não vai? Tá, mas olha só. Foram lá e brigaram com o poço e pegaram o poço. Sabe o que Isaac fez? Olha aqui, versículo 21. Então cavaram outro poço, e também por causa dele contenderam. Por isso chamou o seu nome de Sitna. E partindo dali, ainda cavou outro. Fala comigo, outro. Mais uma vez. Mais uma. Mais uma. Mais uma. É isso que foi resumida a vida do Isaac. Mostrar para todo mundo que ele vai vencer na insistência. Vou mostrar para todo mundo que não tem nada a ver com a terra, não tem nada a ver com o poço, não tem nada a ver com o lugar. Vocês podem tomar aquilo que é meu. A bênção está comigo. A bênção está comigo. O grande segredo é esse. Exatamente. O único que pode tirar, sabe o que é? Você mesmo desobedecendo. Começa agora a desobedecer a Deus, uma coisa. Aquela bênção que está na tua cabeça de prosperidade começa a trancar. Meu Deus, o que está acontecendo? Você pode desobedecer? Enquanto Isaac estava obediente, ainda que não fosse uma coisa lógica, ainda que fosse uma coisa que humanamente falando os outros não fariam, mas enquanto você obedece, ele te abençoa, ele é contigo e te obedece. E não tem coisa melhor nessa vida do que Deus ser com você. Porque operando Deus, se Deus é por nós, agora o problema é quando Deus não está operando. O problema é quando Deus não é contigo. Agora, enquanto Deus for com você, o negócio arrebenta. Bom, aí o pessoal ele cavou outro poço, e aí a Bíblia diz agora que é lindo, ó. Partindo ali, cavou ainda outro poço, né? Como por esse não contenderam, e chamou Reobote e disse: pronto, agora nos deu lugar o Senhor, e prosperamos nessa terra. Quem quer saber porque eles não brigaram por esse poço? Quem quer saber? A resposta está no versículo 28. O versículo 28, ele é a resposta porque eles pararam de brigar com Isaac. Lembra Abimeleque que mandou ele embora e ficou com a terra dele, e os pastores também do Abimeleque, lá da cidade de Gerar, ficaram com os poços. Aí olha só, ele aparece lá onde o Isaac está. E eles disseram assim: vamos parar de brigar com o Isaac. Vamos parar com esse negócio de ficar brigando com o Isaac e tal. E eles falaram assim, ó, revista atualizada, essa tradução ela é linda. Aí o Abimeleque aparece lá e ele diz assim, ó, responderam, né? O Abimeleque e o exército, ele foi junto com o exército, estava com medo do Isaac. Vimos, como é que diz aí? Claramente que o Senhor é contigo. Demorou para cair a ficha. A gente precisou te atacar. Aliás, no começo a gente não te entendeu. Você começou a dar uma de louco, plantar em terra seca, a gente não entendeu. Mas quando começou a nascer o negócio, daí a gente disse, ué, tem alguma coisa diferente nessa terra? Aí a gente tentou entulhar os poços. A lavoura continuou. Daí a gente ficou bravo contigo. Aí a gente pegou e te mandou embora. Aí te mandou embora, ficamos com a tua terra. A terra morreu. A lavoura perdeu, morreu tudo. Deu bicho, morreu, acabou, seca. Aí daqui a pouco a gente ficou sabendo que você tinha água. Daí a gente foi lá e pegou a tua água, mas o poço com a gente secou. Aí a gente foi lá e pegou o outro poço, secou também. Então a gente começou a pensar, peraí, Deus deve ser com ele, só pode um negócio desse. Então a gente viu claramente que o Senhor é contigo. E agora eu vou te dar uma dica espiritual. Quem quer uma dica espiritual? Eles disseram assim, ó, então nós dissemos, então a gente fez um acordo, a gente começou a conversar, a gente não vai tomar mais a tua terra, não vai tomar mais o teu poço, você pode fazer o que você quiser, e você está grandão aí, crescendo sem parar, a gente não vai meter mão contigo, não vai mais meter mão, não vai te atacar. Só que nós pedimos uma coisa, haja agora um juramento entre nós e ti, e façamos contigo aliança. Quem quer o princípio espiritual agora? Quer? Quando você vê uma pessoa crescendo, sendo abençoada, bem-sucedido, seja pastor, seja um empresário, eu estou falando em Deus, tá? Uma pessoa que está crescendo fora da curva, né? Um ponto fora da curva, a pessoa está crescendo, está sendo muito diferente das demais, Deus está honrando aquela pessoa. Eu te dou essa dica, não ataque ela, é perda de tempo. Não inveje, não ataque. O que você tem que fazer? Faça pactos e alianças com essa pessoa. Chegue nela e aprenda o que essa pessoa está fazendo. Não ataque. Vai ser pior para você.
Não estou colocando medo em ninguém, pelo amor de Deus, não estou colocando medo, estou só te ensinando. É melhor você fazer aliança, porque você já está percebendo, você está vendo que aquilo ali só pode ser uma coisa de quem, pessoal? Só pode ser uma coisa de Deus, só pode ser uma coisa do Criador dos céus e da terra. E quando o negócio é do Criador dos céus e da terra, não adianta você atacar. Por quê? Mateus capítulo 5, versículo 14 diz assim a Bíblia Sagrada: vós sois a luz do mundo. Atenção, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, quando Deus começa a edificar você em cima de um lugar e ilumina você, acabou, irmão, você vai ser abençoado. E agora o próximo versículo é mais forte ainda, hein? Não se acende uma candeia e se coloca debaixo, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Olha para cá, pessoal. Deus nunca... Ele vai acender, Ele vai te dar uma palavra, Ele vai te revelar algo, Ele vai te dar um entendimento para colocar você embaixo. Toda vez que Deus acender uma pessoa para colocar em cima, Deus te deu uma palavra, Ele vai te exaltar. E ai do besta, desculpa para linguajar chulo, mas ai do besta que for te atacar. Não vai adiantar. Os irmãos de José atacaram José, deu certo? Por um tempo deu. Por um tempo parecia que o José estava lascado. Mas depois José não se tornou governador deles? José se tornou governador. Vamos mais adiante, pensa comigo. Deu certo atacar o Isaac? Por um certo tempo deu, irmão. Ele foi parar num buraco, num vale, num buraco lá que não tinha que fazer nada. Mas depois ele se tornou muito mais poderoso ainda. Então assim, não adianta, atacaram Jesus ou não atacaram Jesus? E hoje Jesus está onde? À destra do Todo-Poderoso, e há de julgar os vivos e os mortos. Então esse negócio, quando Deus, Ele abençoa uma pessoa com uma palavra, Ele dá uma palavra, não adianta você ficar atacando, não adianta você ficar se lançando contra, é melhor você fazer aliança. E aí o Isaac fez aqui no versículo, e olha por que você não pode deixar de fazer aliança com essa pessoa. No versículo 30, o Isaac serviu um banquete, e Isaac deu um banquete, comeram e beberam. E olha só quando eles estavam comendo e bebendo, olha só, levantando-se de madrugada, juraram da parte para parte, né? E Isaac os despediu, eles foram em paz. Olha agora o 32, se segura. E nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaac, dando a notícia do poço, que tinham cavado, e disseram, lê, achamos água. Olha para mim, irmão, se eles tivessem tirado mais um poço do Isaac, o que teria acontecido? Mas o que aconteceu com o Isaac? Não achou mais água? Você viu que ele achou mais água de novo. Então a bênção, ela não vai parar, ela vai continuar na sua vida mais e mais e mais e mais. Porque eu quero que você anote 4 coisas que tinha na vida do Isaac, 4 coisas. Primeiro, anota aí, obediência. Segundo, que tinha nele, trabalho. Terceiro, ele era uma pessoa constante. E por último, insistente. Toda pessoa que tiver essas 4 características nessa vida, obediente à palavra, trabalhador, é uma pessoa constante e insistente, você nunca vai ser um Zé Mané. Nunca. Você nunca vai ser um Zé das Couve. Anota isso. Obediente ao que Deus fala, por mais que seja uma loucura. Depois você é uma pessoa dedicada, transpira. Você cava, planta. E depois você é uma pessoa constante. Tirar daqui, vamos de novo. E por último, insistente. Você vai. Você vai provar para todo mundo que Deus é com você. Aplauda bem forte ao Senhor. Amém? Diga obrigado, mestre. Gostaram da palavra? Espero que Deus tenha falado um pouquinho só com você. Se Ele falou só um pouquinho, já basta, né? Vamos ficar em pé, pessoal, vamos orar. Glória a Deus. Toma o que te mandaram, Satanás. Amém, pessoal? Eu vou orar por você agora e espero que você seja muito abençoado e bem sucedido. Depois eu vou fazer a oração da cura, tá? Primeiro eu vou fazer a oração em cima dessa palavra. E se prepare que domingo eu vou pregar a mensagem Azedou a Festa, o título dela. O quê, pastor? Escutou o título? Azedou a festa. Que quando a Sara olhou o Ismael com 17 anos atacando o Isaac, é o Isaac, exatamente, o Isaac. Atacando, que eu estava pregando sobre ele agora. Atacando o Isaac com 3 anos de idade. Ela deu um piti e começou o inferno da Agar.
Até então, o Ismael, primogênito dentro da casa do Abraão, ele seria o primogênito, tomaria conta de tudo e tal, aquele negócio todo. Só que deu um piti naquela festa do desmamamento. Desmama o quê, pastor? É que no pessoal do Oriente Médio lá, eles fazem festa quando a criança desmama. Eu nunca vi fazer isso aqui. Já viu algum dia fazer? Lá eles faziam festa. Eu acho que as crianças mamavam até os 3, 4 anos de idade. Então quando a criança parava de mamar, eles faziam uma festa. E eles fizeram a festa do Isaac. Fizeram uma festa para o Isaac. Aí quando fizeram aquela festa e tal, aquele negócio, o Ismael, que era o filho da Agar, que era escravo, estava brigando lá. Brigando não, zombando, caçoando. Tirando uma onda com o filho da Sara, o Isaac. Essa mulher deu um pitio e rejeitou a Agar. E aí começa o calvário dela. Ali começou o inferno dela. E eu vou explicar para você como é que essa mulher, que azedou a festa para ela, azedou a vida dela, como é que ela foi sair daquela. Existem alguns princípiozinhos que eu vou pregar e vai ser um esteio, vai ser como se fosse um eixo, uma base para você para junho. A tua vida vai precisar de junho, vai precisar dessa mensagem que eu vou plantar no seu coração. Porque junho vai ser um mês que Deus vai lembrar da gente. Deus vai lembrar da gente, hein, irmão? Tem coisa que faz tempo, parece que você está esquecido, Deus vai lembrar da gente, amém? Fecha os teus olhos, vamos orar agora sobre essa palavra. Pai, obrigado por essa mensagem, obrigado por essa palavra que o Senhor nos concedeu mais uma vez. O Senhor nos deu interpretação, o Senhor nos deu entendimento, e nós precisamos entender que em época de crise eu não tenho que fazer o que todo mundo faz. Em época de dificuldade eu não preciso ficar escutando todo mundo. Se quiser fazer, faz. Eu não. Eu vou ficar com aquilo que a palavra de Deus falou, com aquilo que a Escritura falou. É isso que eu vou fazer. E se Deus falar alguma coisa que para os outros pareça doideira, só olha meu resultado depois. Mas isso aí é errado. Uma vez uma pessoa disse: eu não vou dizimar, eu não vou ofertar, por que eu tenho que me batizar? Por que não sei o quê? Eu falei: amigo, dá uma olhadinha para a minha vida. Jesus, ele falava isso com frequência. Se vocês não creem na minha palavra, creem ao menos nos sinais que vocês estão vendo. De vez em quando a pessoa não está acreditando no que é pregado, mas ela tem que acreditar naquilo que ela está enxergando. Está vendo mudança, está vendo o sustento, está vendo provisão, está vendo a bênção de Deus. Se prepare, que o pessoal não acreditou no início, mas depois o pessoal começou a acreditar. O pessoal começou a ver resultado e disse: espera lá, está dando resultado. Mas não era resultado para todo mundo, era resultado só para ele, porque Deus tinha falado com ele. E aí tentaram entulhar os poços, tentaram frustrar os sonhos dele, mas não adiantou. O Isaac continuou trabalhando, porque a pessoa que tem a palavra de Deus, ela não tem tempo para ficar magoada. A pessoa que tem a palavra de Deus não tem tempo para ficar triste, depressiva. O negócio dela é trabalhar, é meter a cabeça e trabalhar, porque ele é obediente e trabalhador. E ele foi constante. Tiraram mais um poço dele, ele continuou, foi insistente, ele foi. E daqui a pouco o pessoal disse: peraí, Deus só pode ser com esse cara. Não acontece com outra pessoa o que acontece com ele. Esse cara é diferente. Vamos fazer uma aliança com ele? Vamos parar de tomar as coisas dele, vamos parar de atacar ele, vamos parar com esse negócio de atacar, vamos fazer uma aliança. E Deus honrou e abençoou. Então levante as tuas mãos e cante, que essa música que o pastor Mike é apaixonado por ela é a música de Isaac. Se tentam destruir-me, se tentam destruir, zombando da minha fé, tramam contra mim, querem entulhar os meus poços. Cante isso. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos, me fazer desistir, me fazer desistir. Levante as tuas mãos e declare: mas quem vai apagar? Quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa, que ele me fez. Quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu, eu serei contigo, te abençoarei. Eu serei contigo e te abençoarei. O meu Deus nunca falhará. Ele manda um recurso para você. Vai nascer a água desse poço, vai nascer a lavoura nessa terra seca. Diante dos meus olhos, é na terra seca, é no vale, é no buraco, não interessa. Deus vai te abençoar. Seja obediente, seja trabalhador, seja constante. Vamos, glória, glória, seja insistente. Todo mundo vai ver que Deus é contigo. Todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver que Deus é com você. Aleluia.
sei que chegará. Minha vez, minha sorte, Ele mudará diante dos meus olhos. E você diz: Senhor Jesus, eu assumo Gênesis 26. Na crise, aparece para mim, Senhor. Fala, aparece para mim, Senhor. Me dá a tua direção. Eu vou fazer o que o Senhor mandar. Não vou fazer o que todo mundo está fazendo. Vou fazer o que o Senhor mandar. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória! Amém.